Onde estava Deus quando esta tragédia ocorreu? Disse a mãe de um jovem quando este morreu num acidente provocado por um motorista bêbado. Não dá para imaginar essa dor. Talvez você conheça isso, eu espero que não. O próprio Deus perdeu um filho. Onde estava ele quando essa tragédia aconteceu? Que Deus poderoso é esse que não salva o seu próprio filho? Essas respostas começam analisando a história de Jesus. Número 1. Jesus não precisava vir ao mundo. O ser humano, na pessoa de Adão e Eva, se afastara de seu pai, o Deus Criador. Pelo livre poder de escolha, eles decidiram afastar-se de Deus. Ok, livre-arbítrio. Causa e consequência. Você lembra do outro programa? Desligou a tomada e acabou a energia. Nossos pais desligaram-se de Deus, a fonte de vida, a vida e felicidade. O fim havia chegado, o que não seria nenhuma grande perda, já que a Terra não passa de um pozinho no cosmos de Deus. Só na Via Láctea há 100 bilhões de estrelas. O Sol, que é milhares de vezes maior do que a Terra, é uma destas 100 bilhões. Ou seja, o que é a Terra? Nada, simplesmente. Pega um grãozinho de areia da praia, que é como você pegar a Terra da Via Láctea. E a Via Láctea é só uma de 100 milhões de constelações, ou 100 milhões de praias. O que custaria a Deus esquecer esse grão? Mas aí entra o amor do Pai. Você sabe o que eu estou falando, não é? O amor de Deus por nós, raça caída, rebelde, sem causa, que se afastou por livre e espontânea vontade. Veio atrás de nós. Qual é o pai que abandona o seu filho mesmo quando este o desobedece? Não conheço nenhum. Você conhece? Pois se o homem não é capaz de abandonar o seu filho rebelde, imagina Deus que é perfeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus veio à Terra, a esse pozinho cósmico, por amor, por amar seus filhos, por amar você, por me amar, pior do que eu seja. E por que ele, Jesus, teve de morrer na cruz? Novamente, causa e efeito, verdade e justiça. Ao separar-se da fonte da vida, o homem se colocou na posição de morte, condenado à morte. Mas aqui entra em ação o amor do Pai. Imagine um jovem condenado à morte. Muitos pais, se pudessem, morreriam em lugar de seus filhos. Se o governo permitisse, nos estados em que há a pena de morte, teríamos uma série de pais morrendo na cadeira elétrica e muitos outros presos. A lei humana não permite isso, mas para Deus, que é amor, isso tornou-se possível. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Há poucos anos, um deputado federal, aos 45 anos, depois de sua corrida habitual, morreu fulminado de um ataque do coração. Era o filho de Antônio Carlos Magalhães. Muita gente questiona a sua conduta moral. Ele esteve sob várias acusações recentemente. Mas não há como questionar o seu amor de pai, que exclamava: "Por que, Senhor, não sou eu?" Seria uma dor muito menor, incomparavelmente menor. Se ele pudesse, ele morreria no lugar do seu filho. Ora, se vemos isso em ACM, como não ver em Deus seu plano de morrer em lugar de seus filhos? Eu, você. Por isso, Jesus foi enviado por Deus para morrer na cruz, para cumprir a pena capital sentenciada a nós. Mas esse amor vai muito além de Cristo morrendo na cruz. Na pessoa do humano, Jesus de Nazaré, Cristo reestabeleceu a ligação que se havia rompido entre o humano e o divino. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho.
A história de separação e ruptura que Adão e Eva causaram por influência de Satanás e pelo sacrifício de Cristo tornou-se uma história de amor infinito. Deus reverteu a tragédia do pecado em algo que marcou o universo. O pecado marcou a terra, mas o amor de Deus por seus filhos marcou todo o universo, marcou o próprio Deus e transformou Jesus, Deus Filho, em humano. Um Deus humano na pessoa de Jesus é o resultado do amor de Deus. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. E ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele trouxe divindade à terra para poder levar a humanidade com ele quando voltou ao céu. Então, voltando à pergunta inicial, onde estava Deus quando uma criança inocente perdeu a vida por causa de um motorista bêbado? Onde está Deus quando tragédias acontecem? Ele, Deus, estava e está sofrendo por cada infelicidade na terra. Ele estava na própria cruz quando seu filho morreu. Ele estava no coração daquela mãe quando esta perdeu seu filho. E ele sofre cada sofrimento conosco. Por enquanto, por quê? Em tendo Jesus vencido o pecado pago nesta dívida de sangue, eis que uma certeza se consumiu. A dor e a tristeza dessa mãe, como qualquer pessoa, estão com os dias contados. É só uma questão de tempo. E Jesus, na sua dor e morte, ainda ali foi um exemplo. Que tipo de exemplo foi esse? Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu queria chamar a atenção para uma parte do plano da salvação que fica desapercebida por muitos. A cruz todo mundo conhece. Agora você já viu por que Jesus teve que vir e por que teve que morrer e o que ganhamos com isso. Ou seja, a vida eterna. Mas o plano não termina na cruz. Jesus ressuscitou e isso é vital. Ao ressuscitar, é que Ele prova ao universo que venceu o pecado. Se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. O seu carinho, o seu amor por nós, Ele continuou. E após subir aos céus, iniciou o seu trabalho de intervenção por cada um de nós. Por cada um de nós, Ele pode chegar-se perante a lei de Deus, que é perfeita, e apresentar: eu morri por este também. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Temos um sumo sacerdote, um advogado de defesa, que intervém em nosso favor. E é isso o que ele está fazendo exatamente agora. Cada vez que um de nós erra e fica sujeito à morte, ele intercede em nosso favor. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Claro está que, se temos a liberdade de escolha, Ele só poderá advogar em defesa de quem assim o quiser. Ele não pode defender ninguém que não o queira. Pelas várias informações que nos deixou, esse trabalho de defesa lá no céu está no fim. E Ele virá a qualquer momento nos buscar. E todos os problemas, todos os sofrimentos, acidentes como esse que citamos no início, não ocorrerão mais. Aliás, nenhum problema haverá mais. Está você preparado para esse dia?
hoje me importa vencer o que eu tenho em mim, pois com a ajuda de Cristo, meu mestre, eu sei com certeza vou conseguir.